Salmos 125, versículo 1, nos diz: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmãos, este salmo para mim é maravilhoso, porque é uma inspiração para todos nós que acreditamos e tomamos posse da palavra do Senhor na nossa vida. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O próprio Salmo já deixa bem claro, é os que confiam no Senhor, que são como os montes de Sião. E hoje nós estamos percebendo um povo sem confiança em Deus, um povo sem esperança em Deus, um povo que qualquer coisinha ele desaba, qualquer coisinha esparrama, qualquer coisinha cai. Isso é por quê? Porque este salmo não está se cumprindo nas nossas vidas. Porque se ele tivesse cumprindo nas nossas vidas, nós entenderíamos que se nós tivermos fé, nós vamos conseguir vencer qualquer obstáculo que esteja no nosso caminho. Porque a palavra está dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí nós percebemos o seguinte: quantos já caíram, quantos já pararam, quantos já desabaram, quantos esqueceram dessa promessa, quantos talvez não deram crédito a essa palavra. Porque se nós confiamos de verdade, nós sabemos, vai ter luta, mas eu vou manter de pé. Vai ter problema, mas eu vou vencer. Vai ter dificuldade, eu vou superar. As crises virão em todas as áreas, mas eu posso vencer, porque eu serei como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis. E esses tempos difíceis, não é só você que passa, não é só eu que passo, é a humanidade que passa. E nós sabemos que vai superar todas as barreiras, todas as dificuldades e as enfermidades, aqueles que confiar no Senhor, aqueles que acreditar no Senhor, aqueles que depositar sua fé e a sua confiança no Senhor. Porque o Senhor, Ele pode fazer por nós todas as coisas. E uma coisa nós temos que colocar na cabeça: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o problema é que porque qualquer coisinha que nos acontece, nós associamos a Deus, ao invés de associarmos a nós. Porque nós, muitas das vezes, não oramos da maneira que teríamos que orar. Nós não jejuamos da maneira que teríamos que jejuar. Nós não congregamos da maneira que deveríamos congregar. Nós temos um cansaço incontrolável para as coisas de Deus. E na hora que vem um tipo de dificuldade, de luta ou de prova na nossa vida, nós achamos que Deus não deveria permitir aquilo. Porque eu mesmo já conversei com várias pessoas e as pessoas revoltadas com Deus porque tem um parente doente na casa, revoltado com Deus porque o filho está na droga, revoltado com Deus por causa de problemas que aconteceu no meio da família. Eu quero te dizer, Deus não tem culpa dos problemas. Os problemas fazem parte das coisas aqui da terra, das aflições do mundo. Agora, uma coisa eu posso te garantir: o nosso Deus resolve o problema. O nosso Deus cura enfermidade. O nosso Deus põe o homem que está caído de pé. O nosso Deus restaura a força. O nosso Deus restaura a esperança e a confiança. Mas isso daqueles que confiam no Senhor,
Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Daí nós encontramos hoje as igrejas vazias, os bares lotados, né? É assim, o show multidões e muitas vezes os servos de Deus em casa. Em casa e querendo ser como um monte de Sião. Em casa e querendo ser vencedor. Em casa e querendo ser guerreiro. Sendo que em casa, muitas vezes não tem um tempo para orar, não tem um tempo para buscar, não tem um tempo, ou muitas vezes não faz o tempo. Porque não é questão de ter tempo, é questão de fazer o tempo. E aí, quando a gente depara com esse versículo, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós muitas vezes pensamos, mas por que está acontecendo tal e tal coisa comigo? Por que Deus permitiu isso? Será que nós estamos como os montes de Sião? Será que nós estamos firmes com o nosso Senhor Todo-Poderoso? Será que nós estamos animados? Será que nós estamos marchando? Será que nós estamos buscando? Será que nós estamos com a nossa vida em comunhão com o nosso Deus? Primeira coisa, antes de questionar, de reclamar, nós temos que analisar esses detalhes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. E se ele disse que, através do salmista, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, temos que tomar posse desta promessa. Porque essa promessa é uma promessa poderosa para a nossa vida. Essa promessa revigora as nossas forças. Essa promessa nos faz mais que vencedor. Então, nesta noite, talvez você está aí pensando o que fazer, um problema está acima da sua cabeça e você está entrando em desespero, pensando, eu não vou conseguir, eu não vou ter força, eu não vou saber lutar mais. Eu quero te dizer, pega a tua Bíblia, leia esse versículo do Salmo 125, versículo 1. Coloca ele em prática na sua vida. Pede o Senhor para aumentar a sua fé, a sua confiança nele. Passa a ser dependente dele. Dependente dele, não somente na hora que você precisa, não somente na hora que você está doente, desempregado, passando por problemas, mas em todos os momentos, seja dependente dele. Porque assim você será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós, servos de Deus, não quer dizer que não vamos chorar, que não vamos sofrer, mas eu quero dizer para você, nós temos que saber, o meu Redentor vive. Indiferente de tudo que eu passe nessa terra, indiferente de tudo que eu viva nessa terra e que aconteça comigo, o meu Redentor vive. A minha confiança está no Senhor. Então eu não vou abalar, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar murmurando, eu não vou olhar para trás, eu vou continuar a minha caminhada até eu chegar na glória. Porque é o único lugar que não vai haver dor, que não vai haver sofrimento, que não vai haver angústia, que não vai haver tristeza. Mas se nós mantivermos fraco, como que nós vamos vencer? Como que nós vamos chegar a esse lugar que está esperando por nós? Então nós temos que meditar, nós temos que pensar e nós temos que analisar. Nós queremos tanta coisa de Deus, e o que nós fazemos para Ele? Se nem tempo mais de ir para a casa de Deus nós queremos? Se as igrejas estão vazias? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual é o nível de comunhão que nós estamos tendo com o nosso Deus? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Então, coloca a sua vida no altar e seja como um monte de Sião. Confia no Senhor e o mais Ele fará por você.